dia a todos. O pessoal aqui tomou café antes de vir, né? Satisfação enorme estar de volta. Agradecemos o convite da diretoria da casa e gostaria de dar boas-vindas aos companheiros que nos acompanham pela internet. A urgência da reforma íntima é o tema de hoje. Antes de a gente adentrar no tema da manhã, é o hábito de falar à noite, né? Então não é o tema da noite, o tema do dia. Vamos esclarecer um pouquinho o que é, de fato, a reforma íntima. A reforma íntima, que tanto se fala, mas nem sempre todos compreendem bem, mas se fala muito, muito se ouve falar em reforma íntima. A partir de hoje, nós vamos dar mais atenção a esse quesito, porque nós vamos, de fato, compreender o que é e a necessidade de fazê-la, a tal da reforma íntima. Então, a reforma íntima, inicialmente, é um processo de autoconhecimento, um processo de conhecimento de si mesmo. Então, o processo se inicia com o autoconhecimento, primeiro de tudo. Depois do autoconhecimento, depois que a pessoa passa a se conhecer, talvez não por completo, mas começa a se conhecer, vem o segundo momento do processo, que é a mudança de hábito. É a mudança onde a gente vai substituir defeitos por imperfeições. E essa mudança de hábito não se dá em uma única existência. É necessário que a gente reencarne várias vezes, são necessárias várias existências para podermos mudar todos os nossos hábitos, para substituir todos os defeitos por virtudes. Então, numa dada encarnação, eu tenho que trabalhar muito a questão da paciência, porque eu sou muito intolerante, eu sou muito impaciente, então, cada um aqui se conhece. Na outra encarnação, eu tenho que trabalhar muito a questão da honestidade, da sinceridade, porque eu sou muito desonesto, porque eu sou muito mentiroso, eu tenho o hábito de mentir. E cada um aqui se conhece, sabe das suas imperfeições e sabe o que tem que se melhorar. Muitas vezes a gente não revela para ninguém, nem para os mais íntimos nossos. Mas a gente sabe o que tem que se melhorar. Então, essa necessidade, essa descoberta da imperfeição, que é o autoconhecimento, e a necessidade de trabalhar essa imperfeição, se chama reforma íntima. E cada um tem o seu ritmo. Cada um evolui no processo de reforma íntima de acordo com a sua disciplina, de acordo com o seu empenho pessoal. Só que a reforma íntima ela pode acontecer deliberadamente, ou seja, voluntariamente, e se não acontecer voluntariamente, vai acontecer através das aflições. Porque Deus é tão misericordioso que Ele não permite que nenhum de seus filhos fique estacionado eternamente. Quando demora muito tempo estacionado, aí vem a dor, a aflição. Tem uma história antiga, que um camarada parou no posto de gasolina, tinha um cachorro do lado ali da bomba de combustível, chorando. E aí, ele perguntou para o frentista, mas por que aquele cachorro está chorando tanto? Ah, é porque ele está deitado em cima de um prego. Está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta do prego, não muda de lugar? Não, porque a dor que ele está sentindo é suficiente para ele chorar. Não é suficiente ainda para ele levantar. E assim somos nós. Às vezes os problemas que nós passamos é suficiente apenas para a gente reclamar, chorar, falta de resignação, mas ainda não é suficiente para promover mudanças dentro de nós. Ainda não. E aí, quando a gente não aprende com a aflição moderada, iremos aprender com a aflição agravada. Como é bom a gente evoluir pelo amor. Porque evoluir, a gente vai ter que evoluir de qualquer forma. A única fatalidade que tem o ser humano é evoluir. É se tornar espírito puro um dia. A única fatalidade, porque Deus não faz nada para dar errado. Deus não fez o ser humano para ser imperfeito. Porque se Deus fizesse alguma coisa para dar errado, Ele não seria Deus. Então, se Ele decidiu criar seres humanos, Ele fez para dar certo. Não importa quanto tempo isso dure.
E vai dar certo de qualquer forma, seja pelo amor, seja pela dor. Como nós ainda estamos no estágio infantil da nossa linha evolutiva, muitas vezes nós evoluímos pela dor, porque no estágio em que nós nos encontramos, nós queremos mais saber de brincar, se divertir, que é falar da vida dos outros, guardar mágoa, se apegar aos desejos, às sensações materiais. É a nossa brincadeira de espírito infantil. E aí, como a gente opta por brincar, a gente não quer ser disciplinado, vem o castigo, o banquinho da disciplina, vem as dores. Porque quem é infantil comete infantilidade. E toda infantilidade tem suas consequências. Não é verdade? E aí, através das dores, nós vamos evoluindo. Até que vai chegar um ponto, um estágio, em que nós vamos evoluindo através do amor. Porque a gente não vai cometer tanta infantilidade. Conhecendo a reforma íntima, vamos partir para o cerne do nosso assunto. A urgência da reforma íntima. Muito se fala em reforma íntima, mas não se fala tanto na sua urgência. Será que nós, encarnados, temos o mesmo senso de urgência da espiritualidade amiga em relação à necessidade da reforma íntima? Será que a gente tem o mesmo senso de urgência? Será que as nossas filhas, os nossos filhos, têm o mesmo senso de urgência dos pais? Os pais, quando passam por algum aperto financeiro, por exemplo, a criança tem o mesmo senso de urgência? Não. E é por isso que vem as revelações dos espíritos amigos, para aproximar o nosso senso de urgência com o senso de urgência deles, o senso de necessidade. Nosso ponto de vista é diferente. Nós esperamos que, a partir de hoje, nós consigamos impulsionar esse senso de urgência, se aproximando mais do senso de urgência da espiritualidade, em relação à necessidade de se fazer reforma íntima. Então, os templos religiosos, a doutrina espírita, se fala muito em reforma íntima e pouco na urgência da reforma íntima. Por que os templos religiosos, as igrejas católicas, evangélicas, seja quais forem? Porque eles discutem muito Apocalipse. No entendimento deles, na interpretação deles, uma interpretação se apegando ao literalismo bíblico, acredita-se que vai ter logo o Apocalipse, que Jesus vai voltar em pessoa, vai ter o juízo final, e que no juízo final, quem for absorvido vai para o céu, quem não for absorvido vai para o inferno. Então, como ninguém quer ir para o inferno, entre aspas, a necessidade é o quê? De mudança. Eu vou ter que me melhorar urgentemente, porque no dia do juízo final, eu não quero ir para o inferno. Então, nos templos religiosos em geral, existe essa necessidade da reforma íntima. Não importa se a interpretação é literária ou não. Mas existe a necessidade. Na doutrina espírita também a gente sabe que existe essa necessidade. Mas qual é a realidade? No livro A Gênese, no capítulo 18, item 2, olha só o que fala. Vamos compreender do início para a gente entender por que é urgente. Tem um companheiro nosso que desencarnou recentemente, Taísi. Ele sempre me acompanhava nas viagens. Nunca veio a Colatina, não, porque ele achava que era distante, ele já era de idade e tal. E ele falava que dava agonia ouvir esse tema, porque ele lembrava que tem que fazer reforma íntima o quanto antes. Caía a ficha do quão é urgente. Na Gênese diz assim: o nosso globo, o planeta Terra, como tudo que existe, está submetida à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Então, o planeta Terra ela evolui fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos que o povoam, nós, reencarnados, e os nossos irmãos que já desencarnaram. Nós somos o morador dessa casa. Então, imagina você uma casa que estava boa, perfeita, e os moradores começaram a denegri-la,
a degenerá-la. E a casa hoje tem goteira, infiltração, não tem mais água porque os canos se entupiram, não deram manutenção hidráulica, e tem uma série de problemas nessa casa. Essa casa precisa ser destruída? Vamos fazer o juízo final, vocês que estão destruindo a casa, pum, vai todo mundo preso, e vamos demolir a casa. Maravilha, Deus fez a casa ao acaso. Deus criou alguma coisa de inútil. Então não é Deus, é qualquer coisa, menos Deus. Deus não criou o planeta Terra de inútil. O planeta Terra, a nossa casa planetária, está precisando sim ser regenerada, está precisando de reforma. Mas quem vai reformar? Imaginemos aquela casa hipotética que eu falei. Vamos tirar aqueles habitantes indisciplinados, que degeneram a casa, que não fazem manutenção, e colocar os habitantes responsáveis, que cuida da casa, que vai fazer reforma no telhado, que vai cuidar da parte hidráulica, a casa vai voltar a ter água, vai cuidar do piso, vai cuidar um dos outros, porque não tem como a casa se melhorar sem trabalhar em equipe, não tem como a casa se melhorar sem abrir mão de pensar em si mesmo, porque se a gente pensar só em nós mesmos, a gente não vai dedicar tempo para reformar a casa, a gente vai dedicar tempo para nós. Então, o perfil do morador tem que ser outro. Os interesses do morador dessa casa tem que ser outro. Tem que mudar. Então, nosso planeta Terra é uma casa com muitos defeitos causados pelos habitantes que atualmente o povoam. Encarnados e desencarnado. Mas por que o desencarnado? Porque o desencarnado já reencarnou várias vezes e ajudou também a destruir a moradia. Né? Os mundos, os planetas, não só a Terra, todos eles progridem assim como o ser humano também progride. Eles evoluem, eles têm as suas classificações, assim como nós também temos a nossa classificação de espírito. Impuro, inferior, até a primeira classe, que é de espírito puro. Se nós também temos essa classificação, os planetas também têm. E os planetas se dividem da seguinte forma. O planeta Terra, vamos pegar, por exemplo, a nossa casa planetária. Digamos que ele acabou de se desgarrar do Sol. É um pedacinho incandescente ainda. E está fazendo périplo pelo Sol. Deus chamou um de seus filhos. Jesus, meu querido, chegue mais. Você pode transformar esse pedacinho de pedra incandescente numa casa? Sim, papai. Há 4,5 bilhões de anos. Jesus já era espírito puro. Sim, pai, posso. E aí se iniciou todo um trabalho de alquimia e de tempo e de paciência para esperar aquele fogo cessar, virar uma rocha, com auxílio de outros espíritos puros, para poder transformar aqui, um dia, no que a gente conhece hoje. E esse primeiro estágio da Terra se chama estágio primitivo. E durante muito tempo, a Terra ficou nesse estágio primitivo. Quando a Terra finalizou o estágio primitivo, iniciou-se uma segunda etapa do processo. Mundo de expiação e prova. A última fase do estágio primitivo já tem ser humano, mas não é Homo sapiens sapiens, é o Pterocanthus erectus. É um homem de braços mais alongados, braço mais peludo, rosto avantajado. Quando começamos a receber o Homo sapiens sapiens, se deu início ao mundo de expiação e prova, que é o mundo que a gente conhece hoje. Lei de causa e efeito. Fez, pagou. Fez o bem, pagou o bem também. Então, a gente não vai adentrar muito na questão de mundo de expiação e prova, porque nós vivemos nele há muito tempo, então nós conhecemos as características de um mundo de expiação e prova. Terceira categoria de um planeta, seja ele qual for, não importa. Só lembrando que não existe planeta inabitado, porque lembrando também que Deus não cria nada de inútil. Deus não brinca de criar, porque Ele não tem tempo para isso. Se acreditar em planeta inabitado, devemos também desacreditar de Deus, porque Ele é qualquer coisa menos Deus, já que Deus não cria nada ao acaso nem de inútil.
problema é que a gente procura seres vivos materiais, orgânicos. E nem todos os planetas vai achar ser vivo na qualidade orgânica. Fechando parêntese. Terceira categoria, mundo de regeneração. Ou seja, por que a terceira categoria chama mundo de regeneração? Porque na segunda categoria, mundo de expiação e prova, o ser humano degenerou o planeta. Tudo que é degenerado precisa ser regenerado. E aí vem a terceira categoria, mundo de regeneração, que é a categoria pela qual o planeta Terra está entrando agora. Já está no finalzinho do mundo de expiação e prova e no início do mundo de regeneração. Quarta categoria, muito tempo na frente, mundo ditoso ou mundo feliz. Quinta categoria e última categoria, mundo celestial ou mundo divino, que é onde vivem os espíritos puros. É bom nem pensar de tão longe que a gente está indo. Porque a gente pode ter certeza que a casa não vai acabar, não vai ter aquela destruição apocalíptica que muito se pregou durante muito tempo. Não. Deus não cria nada ao acaso, nem de inútil. Como é que ele ia destruir uma casa recém-criada? Porque a Terra, apesar de ter 4,5 bilhões de anos, em comparação à eternidade, é recém-criada. Difícil de acreditar, né? Porque a gente está no miolo do furacão, a gente vê tanto acontecimento que nos causa desesperança, que fica difícil de acreditar que tudo vai melhorar. Mas isso não é a crença. Eu não acredito que tudo vai melhorar. Eu sei. É uma constatação. E é bem diferente de crer. Porque quem crê pode descrer um dia. Quem sabe não vai esquecer. Não tem como desaprender. Alguém aqui consegue desaprender que 2 mais 2 é 4? Por mais que se esforce? Não. Então, se estudar mesmo, seriamente, com afinco, vai chegar à constatação disso tudo que nós estamos falando. Constatação. Mas tem que estudar da base, do início, com lucidez, sem preconceito, sem misticismo. Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, ele diz assim, ele, se referindo ao planeta Terra, ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, planeta em expiação, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, felizes, porque nele imperará a lei de Deus. O reino de Deus a que Jesus se referiu é o mundo de regeneração. Proporcionalmente ao nosso estágio evolutivo, relativamente ao nosso estágio evolutivo, esse é o reino de Deus. A gente ainda não está preparado para estar em comunhão com Deus, como Jesus. Porque a natureza não dá saltos. A gente tem que passar por um processo evolutivo até que isso aconteça. Então, o nosso atual reino de Deus é o mundo de regeneração. O reino de Deus, para quem já está no final do mundo de regeneração, em outros orbes, óbvio, vai ser o mundo ditoso. Até um dia estar em comunhão com Deus. E não basta ser espírito puro. A partir do momento que a gente se torna espírito puro, ainda tem um longo processo, uma longa viagem evolutiva, até estar em condições de estar em plena comunhão com Deus. Porque é necessário que nos livremos de todo e qualquer tipo de interesse pessoal. Se até quando a gente ajuda uma pessoa, a gente tem interesse pessoal, mas como, Cristiano, que a gente tem interesse pessoal quando a gente ajuda uma pessoa? Interesse em se evoluir. Se a gente tem interesse em se evoluir, nós temos interesse pessoal. E se desligar de todo interesse pessoal, não é fácil. Se despojar de todo interesse pessoal, não é fácil. Já conhecemos o mundo de expiação em prova, porque a gente vive nele. E o mundo de regeneração? Isso aqui é só para colocar um docinho na boca da criança, para a gente ficar com desejo. Né? Eu quero habitar esse mundo, senão eu vou me reformar para quê? Se eu não me reformar, se eu não me melhorar, para onde eu vou? Se eu me melhorar, se eu me reformar, para onde eu vou? É bom que a gente conheça os dois lados da moeda. No meio a gente não vai ficar, isso é fato. O planeta, no atual estágio que nós estamos vivendo, não é para mornos. Jesus falava, sejais em vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Não é para mornos. E Santo Agostinho ainda vem nos falar no capítulo 3º ainda. Comparados à Terra, esses mundos, os mundos de regeneração, são bastante ditosos, bastante felizes. E muito dentre vós
vos se alegrariam de habitá-los, de morar, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Já pensou depois de tanto tempo sofrendo? Quanto tempo que a gente está no mundo de expiação e prova? Erra, paga, através do sofrimento, naturalmente. Cansou, não cansou? Deu. Está na hora de descansar um pouquinho. Não é verdade? Está na hora de descansar um pouco. A sensação, caso nós fiquemos, o pessoal de Colatina com certeza vai ficar, a sensação que nós vamos sentir no mundo de regeneração é como se fosse a convalescença após a moléstia cruel, aquele momento de recuperação, livre da dor, que alívio. A calma após a tempestade. Quem não quer isso? Só que nada cai no nosso colo de graça, né? Ninguém é libertado da prisão por mau comportamento. É libertado da prisão por bom comportamento. E a prisão que eu me refiro é o cárcere carnal. Mas ele continua. Digamos que a gente conseguiu fazer parte do mundo de regeneração, do reino de Deus. Ele continua. Mas, nesses mundos, ainda falível é o homem. E o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. E a gente vai lembrar do festim de bodas, da parábola de festim de bodas contada por Jesus. No final da parábola, ele fala que quem não estiver devidamente vestido, adequado para a festa, o que acontecerá? Será expulso da festa, e do lado de fora vai ouvir choros e ranger de dentes. Bora ver se isso bate com o que Santo Agostinho está narrando? Não avançar é recuar, diz Santo Agostinho. E se o homem não houver firmado bastante na senda do bem, no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, igual a terra, no seu início, não agora. Onde então novas e mais terríveis provas o aguardam, choros e ranger de dentes. E quando ele fala que pode recair no mundo de expiação, ele não está falando agora internet, tecnologia, ar-condicionado, nada disso não. É um mundo que está acabando de deixar de ser primitivo e está começando a se tornar mundo de expiação e prova. No seu início, por isso que ao ouvir choros e ranger de dentes. Ah, Cristiano, então o espírito regrediu? Porque o espírito não pode regredir nem moral nem intelectualmente. Não. A moradia dele é que regrediu, porque ele tem que aprender mais sobre a lei de amor. Pode ser que ele não fique muito tempo nesse tipo de lugar e retorne à casa como o filho pródigo retornou. Pode ser. Ou pode ser que fique muito tempo. E por que chegou o momento? O que indica que esse é o momento da transição? É o cume. É o ponto mais alto do mundo de expiação e prova e o início do mundo de regeneração. É como se fosse uma mistura. Como quando a primavera está acabando, o verão está começando, a gente não sabe muito bem definir o que é fim de primavera, início de verão, se a gente não pegar o calendário. Não é verdade? Então está tendo uma mistura aí de fim de expiação e prova para início de regeneração. A gente consegue visualizar caracteres dos dois mundos. E daqui a pouco a gente vai explicar os caracteres do fim do mundo de expiação e prova, que a gente vê todo dia na televisão. E os caracteres do início do novo mundo. Por que chegou o momento? Na Gênesis diz assim: a humanidade tem realizado até o presente momento, incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançados. Olha que isso aqui foi escrito em meados do século XIX. Meados do século XIX. E os homens, através da Revolução Industrial, etc., já haviam chegado a resultados que jamais haviam alcançados, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Imaginemos que nós temos duas asas que a gente precisa desenvolver essas asas para poder um dia alçar voo num plano maior. E o ser humano da Terra
desenvolveu mais uma das asas. Cristiano, quais são essas asas? Uma é a asa da intelectualidade, da sabedoria. A outra é a asa da moralidade, a asa do amor. E aqui é uma escola. Nós encarnamos para desenvolver as duas. Só que nosso apego às sensações materiais, nosso egoísmo, nosso orgulho, nos leva a desenvolver mais rapidamente uma asa do que a outra, que é a asa da sabedoria, a asa da intelectualidade. E aí o homem cria coisas fantásticas, só que mais em favor próprio, pouquíssimo em favor coletivo. E aí se dá início às guerras entre as nações, que a gente vê na televisão todo dia, em razão do egoísmo, do orgulho. Então é preciso desenvolver a outra asa, a asa da moralidade, como está escrito na Gênesis. E lá na Gênesis continua: tal período em que doravante vão entrar, e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase que está entrando agora. Essa fase que neste momento se elabora. Imagina, se no século XIX já estava se elaborando essa fase, imagina agora, século XXI. Essa fase que neste momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Ou seja, a pessoa quando está ficando adulta, na adolescência, aparece o quê? Espinhas no rosto, o homem fala fino, fala grosso, vem aquela perturbação interior, que aí as pessoas confundem e falam que a pessoa mudou de caráter. Ou seja, isso tudo está denunciando que aquela pessoa está entrando na vida adulta. E quando o mundo está prestes a deixar de ser expiação em prova, está prestes a entrar no mundo de regeneração, acontece também algumas denúncias, que indica que está no finalzinho do mundo de expiação em prova. E continua na Gênesis. Essa fase, podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados tempos determinados por Deus. O que indica que a gente está no finalzinho do mundo de expiação em prova? Todas aquelas predições que está na Bíblia, está elucidada na doutrina espírita. Essa é uma das funções do espiritismo, nos elucidar muitas questões em relação às informações bíblicas, que não puderam, na época, ser elucidadas porque a ciência não tinha avançado. Era necessário primeiro o avanço da ciência, para depois a elucidação. Vulcões, erupções, cataclismas de ordem geral acontecerão cada vez mais, com mais intensidade, para acelerar o processo de transição. Aquele tsunami que aconteceu lá na Indonésia em 2004, algumas pessoas aqui devem lembrar, tem até um filme, né, com esse episódio. Ali já fazia parte do processo, foi para acelerar o processo de transformação. E cada vez que a gente ligar a televisão e ver vulcões, erupções, mortes coletivas de ordem geral, é para acelerar o processo. Essas maldades com crimes gratuitos, crimes com requintes de crueldade que a gente vê na televisão, e que a gente fala, mas isso não acontecia antes, era perigoso, mas não era gratuito, matar de graça. Por que está acontecendo no mundo todo? Radicais islâmicos. Em qualquer lugar do mundo que a gente for, está acontecendo radicalismo, está acontecendo brutalidades estranhas. Simplesmente porque quando chega no finalzinho de expiação em prova, existe o que a gente pode chamar de induto divino. Aqueles seres umbralinos que estavam muito tempo estacionados na zona umbralina, recebem um induto, um ultimato. Reencarna, porque é a sua última chance de se desenvolver, de se evoluir, de depurar o seu espírito. Mas não faz besteira não, cuidado. Cuidado, não se entrega às infantilidades. A pessoa reencarna, se entrega às infantilidades. Reencarna e deixa vir à tona todo o comportamento primitivo que lhe é inato. Imagina a reencarnação em massa da zona umbralina. É óbvio que vai acontecer isso tudo que a gente está vendo na televisão. Para os espíritas esclarecidos, não é surpresa nenhuma. A gente fica com compaixão, porque o mais forte tem que prover o mais fraco, através de prece, através de boas ações, mas surpreso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, tudo isso que está acontecendo já indica
que estamos numa fase final de expiação e prova. O que indica, então, que estamos entrando na outra fase? As descobertas tecnológicas, curas para câncer, curas para doenças antes incuráveis. Reencarnações de seres que só a reencarnação explica. Crianças de 10 anos, 11 anos, se formando em matemática, físico, 10, 11 anos de idade. Ou seja, a nova geração chegando. Tudo isso é o que indica que estamos no final de um e no início de outro. No livro Plantão de Respostas, no volume 2, Chico Xavier diz o seguinte, que Emmanuel, o seu guia espiritual, afirma que a Terra já será status de mundo regenerado, de mundo de regeneração, por volta de 2057. Eu não gosto de falar datas, dias, nada disso. Salvo se a informação veio de algum espírito evoluído. Por volta de 2057, o planeta Terra já terá o status de mundo de regeneração, mas não será ainda mundo regenerado, porque essa regeneração demora. Demora. O efeito estufa, a camada de ozônio que se expande, não vai fechar do dia para a noite, nem vai fechar até 2057. Mas os habitantes que estarão povoando a Terra já terão condições de fazer mudanças de hábitos em favor da redução da camada de ozônio, por exemplo. Mudança de hábito em favor do renascimento de nascentes de água, do desmatamento, do problema de poluição, do problema de corrupção. Por quê? Porque a nova geração já vai ter passado por isso. A nova geração já vai trazer gravada no seu psiquismo soluções. A cura para AIDS, cura para câncer. Está tudo na natureza, só não descobriram ainda como é que manipula. Mas como eles já passaram por isso, vai trazer gravado no psiquismo soluções e envergadura moral. Porque não adianta trazer só solução e não aplicar em favor de toda a população. Então ele vai trazer os dois, solução e interesse fraternal. No livro Atitude de Amor, Dr. Bezerra de Menezes, alguém aqui já deve ter, muitos aqui já devem ter ouvido falar em Bezerra de Menezes, hoje um espírito muito evoluído, já foi presidente da Federação Espírita, desencarnou em 1900, e ele vem nos dando assistência, em especial no Brasil. Então, Bezerra de Menezes, ele nos esclarece que para o espiritismo ser implantado na Terra, houve um planejamento na espiritualidade, e que a implantação teve uma delimitação de 3 períodos distintos de 70 anos. A doutrina espírita, para se implementar na Terra, vai passar por 3 períodos distintos de 70 anos. Isso tudo já estava programado. O primeiro período, 1857 a 1927, 70 anos. 1857 foi quando se deu a publicação de O Livro dos Espíritos. Esse primeiro período teve qual função, qual finalidade para o espiritismo? Ferir os sentidos das pessoas através dos fenômenos físicos. Quem já estudou aqui o ESD desde o início, deve ter visto a passagem das mesas girantes, das irmãs de Hydesville, as paredes, que é o fenômeno da tipologia, as paredes que faziam barulho. Então, aquilo tudo que estava acontecendo na época de Kardec era para ferir o sentido das pessoas, para chamar a atenção das pessoas para o que estava acontecendo, o que estava por vir. Não estava tentando convencer ninguém do seu objetivo principal. Era só ferir o sentido das pessoas, chamar a atenção. Como chamou a atenção de Kardec e de todos os cientistas da época. Jornal, imprensa, etc. Tal. Quem quiser saber, é só ir nos livros de história do Espiritismo. Todo mundo aqui acredita que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas estava lá? Não estava. Como é que fez? Pegou o livrinho de história. Quem quiser saber realmente o que aconteceu, como é que o sentido das pessoas foram feridos na época, livro de história do Espiritismo. Segundo período, 1928 a 1997. Coincidência ou não, 1928 foi quando Chico Xavier começou as suas psicografias. Ele começou com 17 anos de idade. Nasceu em 1910. Nesse segundo período, qual é o objetivo da doutrina espírita no planeta Terra? Primeiro era ferir o sentido das pessoas. O segundo período, relembrar
os ensinamentos cristãos, que seriam esquecidos. E Jesus sabia que seriam esquecidos, tanto que em João está registrado Jesus falando: prometo pedir a Deus, nosso Pai, que vos envie um outro Consolador, que é o Espírito da verdade, para que relembre coisas que eu não posso, que vocês irão esquecer, e para que revele coisas que eu não posso revelar agora. E ficará entre vós para toda a eternidade, até a consumação dos séculos. Está lá em João, na Bíblia. Porque Jesus sabia que boa parte dos seus ensinamentos seriam esquecidos, e Jesus sabia que precisaria revelar coisas, mas precisaria do avanço da ciência para revelar essas coisas. E aí ele enviou, Deus enviou, atendeu o pedido de Jesus e enviou a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Então, o segundo período é justamente para relembrar os ensinamentos de Jesus e para revelar coisas que Jesus não pôde revelar naquela época, 2000 anos atrás. Terceiro período, 1998 a 2067. Aquele 2057 de Emmanuel está dentro de 2067, então a informação bateu. Terceiro período. Para que é o terceiro período? O primeiro foi ferir o sentido das pessoas. O segundo período, para relembrar os ensinamentos de Jesus e para revelar coisas que não podiam ser reveladas naquela época para a humanidade. Terceiro período. Quem vai nos dizer? O próprio Bezerra. Segundo este último período, diz Bezerra de Menezes, é o período das atitudes, isto é o momento de praticarmos o que até agora aprendemos com o Espiritismo. Momento de praticar os ensinamentos de Jesus que o Espiritismo veio nos lembrar, principalmente no segundo momento de 70 anos. Não é mais tempo só de ficar estudando, estudar é importante. Só estudar é falha grave. O momento agora é de colocar em prática, não só estudar. Ah, eu cheguei atrasado, agora que eu estou conhecendo a doutrina espírita. Corre atrás que ainda há tempo. Ah, eu já sou desde o início do segundo período. Não aprendeu ainda? Não colocou em prática ainda? Está tão atrasado quanto que chegou agora. Corre atrás também. Todos nós, incluindo eu, corramos atrás. Estamos vivenciando o terceiro período, que é o período das atitudes. Por isso que a reforma íntima é tão urgente. A gente está vivenciando o terceiro período. E se a gente não fizer bem o nosso papel nesse terceiro período, que é colocar em prática os ensinamentos de Jesus, o que vai nos acontecer? De fato, não importa a crença, pode ser um ateu, vai ter o mesmo destino. Quer acredite ou quer não acredite nisso. A lei de Deus e a lei da natureza é a mesma coisa, é uma só. Só o planeta Terra passa por essa transição. É só o planeta Terra no universo inteiro. Fica tão difícil falar o universo inteiro, porque é tão grande, né? Só o planeta Terra está passando por esse momento de transição. Não importa de qual fase esteja. De forma nenhuma. Impossível. Quando a gente compreende, a gente vê que é impossível. Na Gênesis diz o seguinte, no livro, a Gênesis. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Então, como se dá a transição? Nós estamos aqui participando dessa transição, encarnados. Pensa um negócio desse, a importância disso. A gente está vivenciando um momento de transição na qualidade de encarnado. Se eu for útil para o planeta de regeneração, se eu puder contribuir de alguma forma para o planeta ser regenerado, eu tenho que mudar minha conduta para ser uma pessoa verdadeiramente boa. Mudar de verdade, não é mudar exterior para os outros, não, mudar dentro de nós. Se eu mudar verdadeiramente, eu vou receber uma oportunidade de ficar. Uma oportunidade de ficar. Porque falível ainda é o homem, estava escrito ali, né? Vou receber a oportunidade de ficar, mas talvez não seja definitivo, porque falível ainda é o homem. Pode ser que eu não esteja bem vestido para o festim de bodas. Enfim, se eu não estiver, porque o juízo final quem faz somos nós. Certo? Se eu não estiver devidamente capacitado para contribuir, para regenerar essa casa planetária, nós seremos convidados, gentilmente, para continuar na segunda série. A gente não tem capacidade para ir para a terceira, quarta, quinta série.
Você vai continuar na segunda série, vai perder de ano, vai repetir de ano. Só que aqui não vai ter mais lugar. Essa escola está evoluindo, não vai ter mais sala de segunda série. Só vai ter de terceira, quarta, quinta, sexta. Não vai ter mais de segunda, e agora? Se a minha necessidade é de continuar na segunda série para que eu evolua, a natureza não dá saltos. Eu vou ter que ser convidado a me retirar e habitar um planeta de expiação e prova no seu início, que está deixando de ser primitivo. Ou seja, lá nesse planeta, nós iremos descobrir o fogo, inventar a roda, as casas, moradias. Por quê? Porque já vamos levar a informação gravada no nosso psiquismo, porque nós sabemos fazer roda, sabemos fazer fogo, sabemos fazer casas, carros, automóveis. Isso tudo a gente vai levar. A gente vai levar progresso material para o planeta que necessita. Futuramente seremos chamados de Adão. Que Adão não é um homem, Adão é uma raça, a raça adâmica. Futuramente, quando existir uma Bíblia naquele planeta, vai falar de Adão, vai falar de Eva. Então, entendendo isso, muitas informações místicas são elucidadas. A questão de Adão, por exemplo, que não é um homem, perdeu o paraíso porque não se comportou, cedeu às tentações e foi colocado no mundo de expiação e prova. Que paraíso, Cristiano? Internet, tecnologia, ar-condicionado, carro, avião, foguete, TV a cabo, WhatsApp. Perdeu o paraíso. Fala que o WhatsApp é paraíso. Perdeu o paraíso, foi para o mundo de expiação e prova. Cristiano, Adão e Eva perderam o paraíso, sim, cederam à tentação. A serpente ofereceu uma maçã. Vamos entender. Quem é a serpente? Nossos inimigozinhos do passado a quem a gente fez mal e que não quer ver nossa felicidade. Digamos que a minha imperfeição, a imperfeição de Cristiano, seja impaciência. Aí a minha esposa, minhas filhas fazem alguma coisa de errado, o meu amiguinho equivocado vai falar o quê? Desencarnado. Bate, grita. Ou seja, é a serpente me oferecendo a maçã. O que é a maçã? O meu ponto fraco, que pode ser impaciência, pode ser desonestidade, pode ser o sexo desajustado, pode ser tanta coisa. Qualquer uma de nossas imperfeições pode ser a maçã. E a serpente, nossos inimigos do passado. Se a gente ceder à tentação, ou seja, se a gente não for resistente, a gente vai perder o paraíso, vai ser exilado. Então, compreendendo todo esse processo, a gente compreende muitas histórias bíblicas que estão lá no sentido figurado, no sentido figurativo. São Luís, ele vem nos falar em O Livro dos Espíritos, na última questão 1019, o seguinte: essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração. Estamos recebendo a nova geração, já há um bom tempo. Temos informações de que essa nova geração está vindo da constelação das Pleiades, de um planeta que orbita uma estrela chamada Alcione. Divaldo Franco nos falou isso numa palestra, informação de Joana de Ângeles. Assim como nós temos informação que a maioria de nós viemos da constelação do Cocheiro, de um planeta que orbitava Capela. Não somos primitivo da Terra, nós somos exilados de Capela. Então, já fomos exilados uma vez, chega, né? Tá bom de exílio. Quero ser mais exilado de novo, não. Então, estamos recebendo esses irmãozinhos que não estavam preparados para poder habitar um planeta ditoso, mas estão altamente capacitados para habitar um planeta que está no início de ser regenerado. Ele vai trazer soluções, curas, solução tecnológica, honestidade, avanço moral, ou seja, vai ser os nossos políticos da época, que não vai ter capacidade de roubar, de desviar dinheiro, porque isso já faz parte da natureza deles. Maria Modesto Cravo, no livro Reforma Íntima sem Martírio, ela vem nos falar: uma geração nova regressa às fileiras carnais da humanidade para arejar o panorama de todas as expressões segmentares do orbe, interligando-as e projetando-as a ampliados patamares de utilidade. É tempo de renovar. Olha só o que ela disse: de todas as expressões segmentares do orbe, do síndico de um prédio até o presidente de uma nação, todos esses serão da nova geração. Todos.
interligando-as e projetando-as umas às outras. Não vai existir roubalheira mais, desvio de dinheiro. Vai haver inteligência na cobrança de impostos, de forma a se otimizar o seu investimento. Isso tudo vai acontecer de fato, não é uma crença, é uma constatação, através de estudo. Vai acontecer. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Harmonia, olha o que ela vem nos falar. Joana de Ângeles, a mentora do querido Divaldo Franco. Dá-se, neste momento, a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo. O planeta já está começando a ser renovado. Enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Olha a qualidade desses espíritos que já estão começando a reencarnar na Terra. Enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal, interesse no próximo. São esses os salvadores da Terra. E aí é forçoso que perguntemos, dos atuais habitantes da Terra, quem poderá ficar? É de interesse nosso, né? Saber isso? Muitos vão ficar ou poucos vão ficar? Jesus respondeu essa questão lá 2000 anos atrás. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus falou. Estreita é a estrada da salvação, larga o da perdição. Não falou lá atrás? Muitos são chamados, poucos escolhidos. 7,5 bilhões de encarnados, 14 de desencarnados. A gente vai querer, óbvio, fazer parte dos escolhidos, né? Eu até brincava com o meu companheiro Itaici, que viajava comigo nas viagens, que eu dizia o seguinte: Itaici, você vai querer ser o crítico do carro a gasolina ou inventor? Se a gente for exilados, um dia a gente pode ser inventor do carro a gasolina. A gente ficando, a gente vai ser um crítico, porque não vai existir mais combustíveis poluentes. Então a decisão é agora: queremos ser inventores ou críticos do carro a combustível, por exemplo. Então quem poderá ficar? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Consolados quando? Bem-aventurados quer dizer felizes. Nós não estamos felizes, podemos adquirir a felicidade. Porque houve um erro de tradução, desde quando Jesus pronunciou as bem-aventuranças até hoje. Jesus quis dizer, na realidade, Aushrei, que quer dizer, adiante os aflitos, ande, vá para frente, e não bem-aventurados. Mas já que se traduziu assim, por causa do grego antigo, grego koiné, vamos fazer de conta que ele falou bem-aventurados. Bem-aventurados aflitos, os que sofrem, ou seja, felizes, porque serão consolados no mundo de regeneração, no reino de Deus, que a gente está entrando, certo? Depois, logo em seguida, ele fala bem-aventurados mansos, que na realidade também é erro de pronúncia, erro de tradução. Ele quis dizer bem-aventurados resignados. Traduziram para manso, mas não cabe na palestra de hoje a explicação. Bem-aventurados resignados, os que sofrem sem reclamar, porque herdarão a terra. Que terra ele estava se referindo? O planeta Terra. Bem-aventurados os mansos ou os resignados, porque herdarão a terra. São esses que vão ficar. Os que sabem sofrer, os que não guardam mágoa, os que aplicam os seus ensinamentos, que vivenciam os ensinamentos de Jesus, os que muita gente, eu acho hoje, brega, né? Ih, esse é brega, desatualizado, porque não vai para o baile funk, porque não vai para... Não estou, é óbvio, criticando o baile funk. Estou falando escolhas. A Gênesis, capítulo 28. Havendo chegado o tempo, grande emigração. Emigração. Se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Emigração quer dizer o quê? Os que saem. E imigração é o que chega. Grande emigração se verificará. Os que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, não sendo dignos de permanecer no planeta Terra, serão excluídos. A regeneração da humanidade, ainda na Gênesis, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Não precisa sair os 7,5 bilhões de pessoas para entrar em novos 7,5 bilhões de pessoas encarnadas. 2 pontos. Basta uma modificação em suas disposições
morais. Basta uma modificação em minha disposição moral para que eu fique. Olha a mudança pelo qual Paulo de Tarso passou. Maria Madalena. Todos nós podemos. Não é hora de jogar a toalha. É hora de calma. Fazer uma leitura interior e ver o que precisa ser mudado. Se esforçar de verdade, porque o que nos falta é vontade. Esforço, verdadeiramente. Então, o que é preciso fazer para permanecer na Terra? Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Quem era esse sábio da antiguidade? Quem? Não. Sócrates foi um testemunho. Sócrates, as pessoas falavam que ele era sábio. Então ele foi numa antiga cidade da Grécia chamada Delfos, onde lá havia erguido um templo em homenagem ao deus Apolo, que é o patrono da sabedoria. E ele queria conversar com o oráculo para poder saber se ele era sábio mesmo. Na entrada desse portal, desse templo, estava escrito: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás assim todos os deuses e toda a humanidade, e todo o universo. É um trecho de uma frase da entrada do templo erguida em homenagem ao deus Apolo. E ele eternizou apenas esse trecho: conhece-te a ti mesmo. Ele entrou no templo, conversou com o oráculo. O oráculo perguntou: pois não? Eu quero saber se realmente eu sou sábio, como todo mundo fala. E o oráculo perguntou: o que você sabe? E o que Sócrates respondeu? Eu só sei que nada sei. E o que o oráculo respondeu? Então você é o mais sábio de todos os sábios, pois você é o único que sabe que nada sabe. Lição de humildade. Sócrates reconhecia sua pequenez em relação às verdades desconhecidas. Precisamos nos conhecer. E na questão 919A, ainda nessa mesma questão, Allan Kardec retruca: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. É difícil se conhecer. Qual o meio de consegui-lo? E aí a gente pegou um trechinho da resposta, porque a resposta é um pouco longa, de Santo Agostinho, que respondeu o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, que é onde estão registradas as leis de Deus. Eu tenho que conferir a minha consciência para ver se eu infringi alguma dessas leis. Interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Conhecer a si mesmo, reservar um tempo para si, que a gente fica muito num estado frenético de viver as coisas do mundo. A hora nunca dá tempo, a gente finaliza o dia ansioso, porque não deu tempo de fazer alguma coisa, pensando o que vai fazer no dia seguinte, esquece de se acalmar. O que eu preciso me corrigir? Porque o espírito é eterno, isso aqui a terra há de comer a qualquer momento, independente de idade. Mas eu me preocupo mais com essa carne aqui do que com o meu espírito, do que comigo. Eu preocupo mais com o meu veículo carnal do que comigo, o espírito. Para finalizar, um roteirozinho para a gente saber em qual estágio nós estamos, nosso processo de reforma íntima. São 4 estágios. Estamos no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. James Hunter, ele escreveu um livro, O Monge e o Executivo, e ele colocou esses estágios lá para a pessoa fazer mudanças verdadeiras, mudança de hábito. Porque a reforma íntima é uma mudança de hábito. Digamos que minha filha pequena sai do banheiro todo dia e deixa a luz acesa. Todo dia. É certo ou é errado? É errado. Ela vai ter que fazer uma mudança de hábito. Não é falando 1, 2 vezes, orientando 1, 2 vezes, que ela vai mudar de hábito, apagar a luz, automaticamente. Vai ter que fazer mudança de hábito. Então, o primeiro estágio é sem habilidade e inconsciente. É a pessoa que não tem habilidade nenhuma e nem se dá conta dessa falta de habilidade dele.
A pessoa que é grossa por natureza, mas nem se dá conta que é grossa. É assim no trânsito, é assim em casa, é assim no trabalho. A pessoa que mente, mas nem se dá conta da gravidade, da sua imperfeição, continua mentindo por gosto. Não é nem para ganhar alguma coisa em troca, é por gosto. A pessoa que rouba, que mata, deixando se entregar pelos impulsos primitivos, porque estamos muito próximos ainda da nossa origem. Só que as pessoas não se dão conta, até que a vida nos empurra para frente através da dor. Aí a gente vai procurar uma igreja, um centro espírita, qualquer coisa do tipo. E aí a gente passa a adquirir consciência de que aquilo que a gente fazia é errado. Seja impaciência, intolerância, atitudes grosseiras, mentira. Qualquer imperfeição nossa. A gente vai perceber que é errado. Mas a gente vai continuar fazendo errado por falta de hábito. Nós não adquirimos o hábito de fazer o certo. Aí a gente saiu do primeiro estágio, que é sem habilidade e inconsciente, e foi para o segundo estágio, que é sem habilidade e consciente, porque a gente continuou fazendo errado por falta de hábito, mas agora a gente tem consciência que é errado. Foi lá no segundo estágio, já deu um passo, né? Deu um passo a mais na reforma íntima. Depois de muita dor e muita aflição, a gente é impulsionado de novo para o terceiro estágio, que é o quê? Com habilidade e consciente. Eu consigo lembrar de apagar a luz do banheiro, mas eu preciso botar uma fita no meu dedo. Ainda não virou hábito. Eu tenho que lembrar. Eu saio do banheiro, volto e apago a luz. Por quê? Porque não é hábito ainda. Eu sei que é certo, estou praticando certo. Eu não consigo chegar hoje na rua, pegar uma criança toda suja, levar para casa, dar um banho, dar comida, pegar um mendigo, como Chico Xavier fazia, como Irmã Dulce fazia, como Madre Teresa de Calcutá fazia. Por quê? Meu estágio evolutivo. Eu posso fazer, mas não é da minha natureza, como era de Chico, como era de Irmã Dulce, como era de Madre Teresa de Calcutá. Eu estou no terceiro estágio, por exemplo. Consciente do que é certo, mas eu preciso de esforço para praticar o certo. Até que, praticando o certo por muitas existências, nós saímos do terceiro estágio, naturalmente, e vamos para o último estágio do nosso processo de reforma íntima, que é o com habilidade e inconsciente. Eu já estou conseguindo sair do banheiro e apagar a luz sem perceber. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso botar fita no dedo. Eu já estou conseguindo passar a marcha do carro sem perceber. Eu não preciso lembrar de passar a marcha, primeira, segunda, não, conversa comigo. Não é assim que está aprendido? Conversa comigo não, senão eu boto a marcha errada. Já consegue passar a marcha certinho pelo barulho do motor, já está tudo no psiquismo, por questão de hábito. Esse é o último estágio. E não necessariamente estaremos em todos os estágios ao mesmo tempo. Às vezes, na questão da impaciência, eu ainda estou no estágio 2. Na questão da mentira, eu não consigo mais mentir, já estou no 4, por exemplo. Então, essa é uma tabelinha para cada imperfeição nossa. E não uma tabelinha integralmente para todo tipo de conduta. Nós nos conhecemos, nós sabemos o que precisa ser corrigido em nós sabemos, inclusive, pelas naturezas das provas que nós estamos passando, o que precisa ser corrigido. Se na minha família tem muita gente impaciente, é óbvio que nessa encarnação eu pedi a prova da paciência. Não é verdade? Se eu for colocado em vários cargos financeiros, tal, que eu tenho acesso a dinheiro, a facilidades de movimentação, que nenhum ser humano vai descobrir isso, foi a prova da honestidade. Então, pelas provas, pela natureza das provas que nós passamos, nós temos como imaginar o que precisa ser corrigido em nós. Como cada um aqui se conhece, e cada um aqui sabe agora da urgência em se modificar, da urgência em substituir o defeito pela virtude, nós só nos resta agora o quê? Colocar em prática, se esforçar de verdade para que isso aconteça, e pedir, através das preces, ajuda da espiritualidade, porque quem quer se melhorar, esse é o pedido verdadeiro. Não vamos pedir para cair dinheiro na nossa conta, pedir para curar o corpo físico, porque ali às vezes é um remédio amargo que a gente está passando. Vamos pedir coragem, força, resignação. Isso aí, a espiritualidade, Deus, jamais nos negarão. Jamais. Que a gente precisa passar por certas coisas para amadurecer. Então, o que a gente precisa fazer é pedir coragem, força, fé. E é o que eu peço e desejo a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe.